Olá, estamos juntos mais uma vez para a realização do programa O Espiritismo Responde. Allan Kardec afirmou que o Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro, que a ciência do Espírito teria que surgir por último, lançando suas luzes sobre os derradeiros baluartes da superstição e da imaginação. É sobre Espiritismo e ciência que nós vamos falar neste dia, conversando com Luiz Maurício Rezende, que é da cidade de Ponta Grossa. Luiz Maurício é palestrante espírita, membro do Conselho Federativo Estadual. Olá, Luiz Maurício, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco hoje. É um prazer, Ivone. Luiz Maurício, por que Allan Kardec definiu o Espiritismo como uma ciência? É interessante, Ivone, quando nós nos apropriamos ou nos aproximamos do Espiritismo e entendemos que buscamos o Espiritismo para completar ou fomentar esse sentimento de religiosidade, para ter uma religião, uma conduta moral, e vamos encontrar Allan Kardec definindo o Espiritismo como uma ciência. Uma ciência define ele em o que é o Espiritismo, que estuda o espírito, a sua origem, o seu destino, a sua natureza e a sua relação com o mundo material. Então ele não só coloca como objeto de estudo dessa ciência, mas como as variáveis ou os parâmetros com que ele estuda esse objeto de estudo que é o espírito. Origem, natureza, destino, relação com o mundo material, deixando muito claro que o espírito e o mundo material são parâmetros diferentes. Mas ele o define como ciência porque ele aborda o espiritismo exatamente como uma ciência. Quando nós encontramos as informações sistematizadas em O Livro dos Espíritos e as 4 obras consequentes, depois de O Livro dos Médiuns até a Gênese, fechando as 5 obras que Kardec publica, dando a base, a tese espírita, nós encontramos uma lógica, uma organização, uma didática muito fácil de nos apropriarmos da informação espírita. Mas para que ele chegasse, Allan Kardec utilizou de um método científico, que ele descreve, mais particularmente em A Gênese, como um método de observação. Nenhuma tese foi colocada antes. Não havia hipóteses para serem comprovadas, porque ele poderia. O espírito reencarna, vamos comprovar essa hipótese ou não. A lei de causa e efeito, vamos comprovar essa hipótese ou não. Ele não admitia parte pris, nem que existiam espíritos, reencarnação, ou que a doutrina do Cristo, o cristianismo, fosse um bom parâmetro para se seguir em termos de moralidade. Ele não tinha parâmetro inicial nenhum, ele não queria comprovar essas posições que ele tomaria inicialmente. Ele não faz isso. Ele observa, repete a observação exaustivamente, variando ou alterando as variáveis desse processo, o médium, o local, o espírito comunicante, e reproduzindo essas informações, ele diz: do fenômeno, remontamos a causa, construindo as teses. Ora, se ele utiliza um método científico, se ele caracteriza como um objeto de estudo o espírito, isso é o que define o que caracteriza uma ciência. Então, o espiritismo, ele efetivamente é uma ciência que estuda o espírito. Por quê? Define como objeto de estudo, define qual o método que ele faz isso, o método experimental de como a comunicação se dá, ele descreve em O Livro dos Médiuns. Então, a estrutura da composição, da estruturação da informação é uma estrutura de uma revelação científica, de uma proposta científica. As consequências do entendimento dessa ciência extrapolam o campo da ciência, isso é verdade. Mas a construção do conhecimento espírita, daquilo que o espiritismo tem a revelar, foi um parâmetro científico. Por isso Kardec muito propriamente define, com muita propriedade, define que o espiritismo é uma ciência. E toda a ciência traz as suas revelações, as suas descobertas. O espiritismo também auxilia nesse aspecto? Não poderia ser diferente como ciência. Porque quando a gente fala de revelar, não fala de inventar, não fala de criar, fala de levantar o véu do desconhecido.
Esse é o conceito de revelar. O que a ciência vem fazendo desde os filósofos da natureza, a filosofia até o iluminismo, e depois essa ciência moderna que se constrói e se estrutura a partir do século XVII, XVIII, com René Descartes escrevendo o método e Galileu Galilei fazendo seus experimentos. Ela revela coisas. Então, o que hoje sabemos da ciência, nós não sabíamos há pouco. Ela revelou que a Terra orbita em torno do Sol, de que há um movimento de rotação e translação. São revelações, mas isso existiam antes de um homem. Quando o homem conceituava que a Terra era plana, com uma semiconcavidade, a Terra, naquele momento, ela era formato esferoidal, naquele momento ela rotacionava, ela transladava em torno do Sol. Só não entendíamos esse processo, não conseguimos explicar as estações do ano, porque não falávamos de translação, não falávamos de um ângulo de inclinação da Terra em relação ao Sol. Logo, as estações do ano eram fruto dos deuses, eram vontades, eram as explicações míticas. Toda ciência revela coisa, o Espiritismo também revela, como ciência também revela. E faz esse papel de colocar... E o mais interessante, Ivone, quando revela dessas coisas, ele tira do sobrenatural, como a citação que você fez no começo do programa. Quando, nesse aspecto de ciência, ela traz para o parâmetro da normalidade. Normalidade, a gente quer dizer, existem leis que regem o fenômeno. Então, não é anormal ao soltar um objeto e sair cair no chão 1000 vezes com o mesmo tempo, a mesma velocidade. Porque ele simplesmente cumpre uma lei estabelecida no universo, a lei da gravidade. O Espiritismo também revela desses aspectos do mundo ou aquilo que envolve ao seu objeto de estudo, o espírito. Diferente das revelações que a física, a botânica, a astronomia ou qualquer outra ciência pode fazer, o Espiritismo se atém a essas revelações em torno do seu objeto de estudo, o espírito. E que revelações especificamente o Espiritismo trouxe? Particularmente, fala da reencarnação. Então, muito embora não é a primeira doutrina reencarnacionista, o Espiritismo, o budismo é reencarnacionista, o hinduísmo é reencarnacionista, são inúmeras dessas doutrinas, não poucas, várias filosofias são reencarnacionistas, mas o Espiritismo, ao trazer a reencarnação, ele o faz com um caráter evolucionista. Não regredimos daquilo que adquirimos. Temos como objeto final a perfeição e a reencarnação tem uma finalidade muito própria e muito clara, o do aprendizado das leis de Deus. E que, a segunda revelação, essa é a relação com as coisas do universo, o próximo, nós mesmos e Deus, nos traz, num processo pedagógico divino, a lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que há uma ação, há um retorno ou uma reação do universo na proporção e na mesma medida. Não diferente, a gente não pode utilizar a mesma análise de que eu dou um esmurro à parede e a parede devolve a intensidade da força, machucando a minha mão. Não é nesse sentido de ação e reação, porque ele é muito mais dinâmico que isso. Porque como são ações intencionais, coroadas de moralidade, que é o que caracteriza essa intenção, nós podemos, ao oferecer a vida a algo, o retorno da vida em relação a isso, ele pode ser amenizado se nós modificarmos a nossa postura. Então, nos revela que essa lei de causa e efeito, ela tem como efeito pedagógico, de aprendizado e não de castigo. Nos revela que Deus não castiga, Ele nos oferece oportunidades de aprendizado. Isso quer dizer, então, se eu matei alguém, eu devo ser morto? Não necessariamente. Porque se eu matei alguém e entendo esse processo e o aprendizado da valorização da vida se dá por outros mecanismos e eu tenho uma postura amorosa perante a vida, eu modifico esse dinamismo. Diferente, por exemplo, do conceito budista do karma, que é a roda de samsara, que você volta e efetivamente você vai ter que passar por aquela situação. Não necessariamente. Humberto de Campos tem histórias inúmeras a respeito disso, quando fala do processo reencarnatório, da programação reencarnatória de determinado operário que era para perder o braço e era uma pessoa tão boa que no processo ele perdeu um dedo, porque o aprendizado dele foi pelo amor e não precisou ser aquela programação inicial que era pela dor. Essa é a revelação que o Espiritismo nos fala. Nos fala que somos um foco de inteligência e que em torno de nós consubstanciamos o princípio, o fluido cósmico universal
naquilo que chamamos de perispírito, e que esse é o nosso mecanismo de comunicação, de que esse perispírito explica o fenômeno da mediunidade, explica os fenômenos de bem e mal-estar que temos em determinados ambientes, de que nós podemos, através de absorção de fluidos benéficos, melhorar, ou de fluidos maléficos ou potencializados com sentimentos e emoções menos nobres, nos prejudicar, fazendo esse outro aspecto da revelação das leis dos fluidos e do fluido cósmico universal que nos cerca e cerca todo o universo, nos explicando fenômenos de por que a benzedeira funciona o que ela faz. Porque ela manipula fluidos, porque o faz gratuitamente, amorosamente, com fé. É o mesmo fenômeno, ou analogamente, mutatis mutantes, ao que acontece no passe, na casa espírita. Transmissões de fluidos manipulados pela consideração, carinho, vontade e amor ao próximo. A benzedeira no seu aspecto, a casa espírita na sua proposta. Mas é o mesmo princípio do fenômeno natural. Então deixa de ser sobrenatural essas coisas e passa a ver com naturalidade, a tal ponto que Kardec escreve em A Gênese, em uma determinada parte da Gênese, ele explica, sob esse olhar de naturalidade, os milagres de Jesus, dizendo que efetivamente não foram milagres, mas foram a capacidade de Jesus de bem manipular fluidos e a sua competência, a sua autoridade moral para tanto, curando corpos, andando sobre as águas e tantos outros fenômenos que aparentemente são milagres, mas é apenas o conceito daquilo que desconhecemos. Luiz Maurício, há ainda quem afirme que o Espiritismo não é cristão, né? Qual é a relação do Espiritismo com o cristianismo? Ou seja, como uma ciência pode se dizer cristã? Os cientistas materialistas ficariam chocados com essa observação, não? Uma ciência ela não pode ter esse viés religioso, porque muitas das vezes, primeiro aspecto, confunde-se cristianismo com as vertentes religiosas que derivaram-se do cristianismo, com suas posições dogmáticas, com seus ritos, com suas externalidades que foram construídas pelo homem e não por Jesus. A sua igreja era a natureza. O seu pregar era para todos. Ele falava com samaritanos, ele falava com os judeus da Judéia, ele falava com meretrizes, ele falava com coxos, com leprosos, todos os estigmatizados, todos os párias da sociedade, ele vinculava-se, mas ele falava também com os fariseus, com os publicanos, com os ricos, com as pessoas da sociedade, porque todos eram filhos de Deus no seu olhar. Então esse é o primeiro aspecto desse preconceito, mas é incoerente esse conceito científico com as religiões, talvez sejam aquelas construídas pelo homem, mas com a moral cristã, não. O Espiritismo se torna fundamentalmente cristão a partir de uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual é o modelo e guia melhor, de perfeição, que Deus nos ofereceu para a nossa conduta moral? E ao explicarem, ao nos informarem os espíritos que é Jesus, o Espiritismo ele entende que debruçar-se sobre a moral do Cristo é necessário, não num atavismo religioso, não por um rito, ou não por cristianismo pelo cristianismo, não. Compreendendo Jesus como a referência de comportamento moral, eu para comigo mesmo, eu para com o próximo e eu para com Deus. Muitas outras doutrinas o fazem com excelência, nenhuma comparável à proposta do Cristo. Em relação ao aspecto moral da proposta do Cristo, o Espiritismo acrescenta alguma coisa nova? Essa pergunta Kardec, essa provocação Kardec faz aos espíritos. Ora, o que mais que precisa ser dito daquilo que Jesus não falou? Não é o suficiente o que ele falou? Realmente, no aspecto moral, o Espiritismo não acrescenta nada. O que ele auxilia-nos é entender os conceitos de Jesus por essas revelações que agora foram feitas. A que comentávamos há pouco, reencarnação, lei de causa e efeito. Ora, quando Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele está dizendo sobre pluralidade dos mundos habitados. Quando ele explica, respondendo ao doutor da lei, o que é necessário para entrar no reino dos céus. Ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. É a lei da reencarnação. Ninguém deixará a terra sem pagar, antes de pagar ceitil por ceitil, moeda a moeda, todas as suas dívidas. É a lei de causa e efeito. Então, conseguimos compreender em profundidade os conceitos do Cristo. Agora, a amorosidade e o amor de Deus, que nos permeia a todo momento,
com esses conceitos que nos faltavam e que Jesus entendia que à época poucos poderiam compreender. Por isso ele disse que eu vos enviarei um consolador que falará aquilo que não pode ser dito hoje, porque era necessário o conhecimento científico, o avanço da filosofia, do entendimento humano sobre essas coisas para poder, através de um experimento científico, como Kardec o fez, trazer dessas revelações e comprovar, sob a luz da ciência, a possibilidade da comunicação, da mediunidade, da imortalidade da alma, da declaração dos espíritos que realmente boas pessoas têm um destino feliz ao desencarnar e pessoas que cultivam maus valores e ações ruins têm um encontro consigo mesmo após a desencarnação infeliz, nos auxiliando a compreender a proposta de Jesus. Não acrescentamos nada, mas dá subsídios para compreender a fala de Jesus. Inclusive, Allan Kardec disse que se a ciência provasse que o Espiritismo estava equivocado em algum ponto, deixaríamos aquele ponto, não é isso? Corajosa essa observação, não é, Ivone? Ele falou isso em meados do século XIX. O que era ciência e o que era o conhecimento científico em meados do século XIX comparado com esse início de século XXI? É uma sociedade totalmente diferente, nada se compara, mas nada do que a ciência avançou, comprovou, desdiz as informações dos espíritos. Pelo contrário, corrobora até hoje com tudo aquilo que as informações espíritas fazem. Quando a matéria vai se descobrindo cada vez mais quintessenciada, está lá no Livro dos Espíritos, o fluido cósmico universal. Então, nós vamos vendo que a ciência, ela vem caminhando ao encontro, e nunca, em nenhum momento, de encontro com a tese espírita. Por isso Kardec foi corajoso. Tinha que ter muita certeza da clareza das informações, da certeza de que eram informações universais, a ponto de dizer, se a ciência desdisse, ficamos com a ciência. Inclusive, os mundos habitados estão aí ainda sendo pesquisados. E daqui a pouco revelaremos, então, mais essa informação. Certo. Luiz Maurício, nós agradecemos a sua participação. Foi um prazer. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco e ficamos agora com a mensagem do Momento Espírita. Davi é uma das esculturas mais famosas do autor renascentista Michelangelo. O trabalho, uma estátua de mármore que mede 5 metros e 17 centímetros de altura, retrata o herói bíblico com realismo anatômico impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras desse período da história das artes. A escultura imponente se encontra em Florença, Itália, cidade que originalmente encomendou a obra. Michelangelo levou 3 anos para concluí-la, em 1504. É fascinante perceber a habilidade dos grandes artistas, conseguindo enxergar numa grande pedra uma bela escultura. Um deles, certa feita, relatou que ficou a fitar um grande bloco de mármore por horas e horas, até visualizar a estátua ali dentro. Depois, segundo contou, bastou tirar as sobras, desbastando a pedra, para que surgisse a escultura perfeita. Inspirados na sabedoria dos grandes mestres, podemos levar esse entendimento para nossas vidas. Imaginando que nossa alma é nossa grande obra, a grande escultura que precisamos a formosear, entenderemos que a técnica desses artistas é genial. Primeiro, a análise demorada. Olhar para dentro da alma, conhecê-la. Penetrar em sua intimidade buscando encontrar-se. É o conhecimento de si mesmo, a chave de todo o progresso moral. A grande viagem para dentro do espírito, procurando lá o que precisa de reforma, de melhoria. Quais as nossas maiores imperfeições, nossas dificuldades? E quais também nossas habilidades, nossos potenciais? Estabelecendo o que precisa ser retirado, encontrando as sobras da rocha do espírito, começamos então o trabalho de esculpir a alma. Retirar tudo o que não é essencial, que não é nosso, que não faz parte da construção da nossa felicidade.
remover os vícios, as mágoas, os grandes e pequenos ódios que fomos guardando ao longo das eras. Retirarmos a poluição mental, os pensamentos de inveja, ciúme e revolta. Removermos a tristeza e a depressão que já nos fizeram tão mal, que já nos fizeram desistir tantas vezes, soltando o cinzel das mãos por alguns momentos. Alguns blocos podem ficar sem o trabalho do escultor por um longo período, mas acabam por não resistir à ação do tempo e voltam a pedir que o escultor continue. O processo pode ser doloroso, incômodo, assim como as investidas do artista com suas ferramentas contra o mármore. As primeiras ações são as mais doloridas, pois o bloco ainda está intocado em várias partes. Retirar a alma da inércia espiritual não é nada fácil. Porém, quanto mais vamos retirando, mais da nossa verdadeira essência vamos enxergando. E isso concede ânimo, energia, para não retardar o trabalho de escultura. Após algum tempo, após algumas reencarnações, começaremos a vislumbrar a beleza de Davi no meio de tantos pedaços de pedra que foram vertendo da pedra bruta. É assim que esculpimos a alma, nossa grande obra-prima, que inicia sua jornada na simplicidade e na ignorância, e que a devemos concluir na perfeição, na felicidade. Nossa alma, nosso Davi, nossa grande obra.